Boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos. Estou com saudades de todos vocês, não vejo a hora de voltar para a escola, para a sala de aula, e eu acredito que vocês também estejam, né? Mas, enquanto isso, continuamos com as nossas aulas online. Hoje eu vou ver lá na página 74 do livro de vocês, hoje é aula de inglês, né? Página 74. Past simple, regular verbs. Passado simples dos verbos regulares. Então, enquanto vocês pegam o livro lá na página 74, eu espero só um minutinho para que todos possam acompanhar comigo ali, que eu já vou compartilhar com vocês, ok? Ok. Compartilhando agora com vocês o livro para vocês virem. Nessa página 74, past simple, regular verbs, ok? Vamos ler aqui primeiro, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, para enxergar um pouquinho melhor. Eu vou explicar primeiro, antes de nós fazermos essas atividades, certo? Então, eu quero essa parte aqui, desse quadrinho laranja, para nós explicarmos para vocês. Ops, só um pouquinho. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho só. Ai, não vai. Ai. Em relação à forma, os verbos no past simple podem ser classificados em regulares e irregulares. E neste capítulo, sua atenção será voltada para os verbos regulares. Para que estes fiquem no past simple, é necessário acrescentar ed, né, o ied ou d. Então, nós temos uma regrinha aqui para como que eu posso completar esses verbos no passado simples, tá? Para alguns verbos é necessário apenas acrescentar a terminação ed. Então, nós temos aqui base form, a forma básica do verbo, e aqui no past simple, ele já conjugado no passado simples. Então, aqui, a base form do verbo é só acrescentar o ed ao final do verbo que você já tem o passado simples, tá? Então, aqui nós temos ask, asked, consider, considered, discover, discovered, learn, learned, play, played, visit, visited, ok? Então, aqui eu tenho o verbo to ask, é só acrescentar o ed. Esses são considerados verbos regulares, que vocês vão apenas acrescentar o ed à frente desses verbos aqui. Não tem uma regra específica, apenas acrescentar o ed. Agora, aqui, nesse outro exemplo, os verbos que terminarem em e, né, aqueles verbos que terminam em e, eles vão receber apenas a letrinha D no final. Então, aqui eu tenho arrive, arrived, believe, believed, continue, continued, live, lived, move, moved, reduce, reduced, ok? Esses verbos, como eles já terminam com a letrinha E, nós vamos apenas acrescentar ed, ok? Agora, nesses outros verbos aqui, no caso dos verbos que terminam em Y, precedido de consoante, então aqui vocês vão observar que antes do Y vem uma consoante,
é retirado o Y e em seguida acrescenta-se o IED. Então, quando o verbo termina em Y e ele vem acompanhado de uma consoante, nós vamos eliminar o Y e acrescentar IED, ok? Então, aqui nós temos base form, apply, e o past simple, applied, study, studied, try, tried, worry, worried, ok? Então, são verbos que eles são terminados em Y, isso daqui segue a regra para todos os verbos terminados em Y, verbos regulares ali, e você elimina o Y e acrescenta IED. Agora aqui, esses verbos que terminam em consoante mais vogal mais consoante, nós falamos o CVC ali, né? Consoante, vogal, consoante. A última consoante é dobrada e acrescenta-se ED. Quando esse verbo ele tiver o final dele, uma consoante, uma vogal, consoante. Olha aqui, admit. Aqui nós temos uma consoante M, a vogal I e a consoante T. Então, quando o verbo tiver essa terminação consoante, vogal, consoante, você vai dobrar essa última consoante aqui e acrescentar o ED. Admit, admitted, ok? Stop, stopped. Olha aqui, o verbo to stop, consoante, vogal, consoante. Aqui ele vai dobrar essa última consoante e acrescentar o I e D, ok? Então, olha, a regra básica é apenas acrescentar o ED no final dos verbos. Mas se os verbos já terminam em E, se esses verbos já terminam em E, é apenas acrescentar a letrinha D. Se o verbo terminar em Y, você vai retirar o Y e vai acrescentar IED. Se o verbo termina em consoante, vogal, consoante, você vai dobrar essa consoante e acrescentar o ED, certo? Keep in mind, com o past simple, é possível utilizar time expressions como yesterday, last night, week, month, year, days, weeks, months, years ago. Então, ali, toda vez que aparecer o verbo no past simple, é comum aparecer essas expressões aqui embaixo, como yesterday, ontem, ok? Last night, né, na noite passada. Week, semana, month, mês, year, ano, days, a day, weeks, né, final de semana, e months, weeks são as semanas, month e só um pouquinho, isso, meses, e years ago, ano passado, alguns anos atrás, certo? Dependendo de como ele aparece dentro da oração, ok? Isso, learned, exatamente. A pronúncia do verbo, nós não pronunciamos nem o D no final, learn. Ele fica com um som mudo no final, tá? Então, esse E, geralmente a gente não pronuncia, certo? Isso aí, tá certinho, correto. Eu vou passar para vocês agora uma outra tela. Deixa eu interromper essa daqui, compartilhar uma outra tela para vocês. Essa daqui que eu quero, só um minutinho. Aqui nós temos o simple past, né, que é alguns outros exemplos. O verbo principal regular é formado pelo sufixo ed e para outros tempos verbais que façam uso do particípio passado, as regras são as mesmas, né? Esse daqui eu tirei de dentro de um outro que ele pega todo o passado no inglês, certo? Então aqui, walk, walked, ok? Andar, watch, watched, assistir, help, helped, ajudar, ok? Então aqui, como esses verbos são comuns, acrescenta-se apenas o ED a eles, né? Agora aqui, se o verbo terminar em Y, é isso que nós acabamos de mostrar ali para vocês, todas elas nós já mostramos, e
Deixa eu ver se eu continuo aqui, só um pouquinho. Isso. Se o verbo terminar em Y, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Study, studied e tried, tried, ok? Se o verbo terminar em E, acrescenta-se apenas a letrinha D. Live, lived, like, liked, ok? Que é o verbo viver e o verbo gostar. Então, ali nos verbos, só um pouquinho, deixa eu subir aqui. Nos verbos que possuem a sílaba final tônica de uma a duas sílabas e são terminadas em o que eu acabei de explicar ali, o CVC, né, que é o consoante, vogal, consoante, dobra-se a última consoante e acrescenta-se ED. Drop, dropped, que é o verbo tirar. Stop, stopped, que é o verbo parar. Prefer, preferred, que é o verbo preferir. Alguns exemplos dos verbos regulares no passado em algumas frases. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Isso. My mother studied French every day. Né? Então, ali minha mãe estudava francês todos os dias. Observem ali que no livro de vocês, lá nessa página 74, no finalzinho, Keep in Mind, aparece as palavrinhas algumas palavrinhas, né? Temos ali algumas palavrinhas que elas vão aparecer dentro dessas frases com o past simple, ok? E um outro exemplo, Brian enjoyed reading books, né? Brian gostava de ler livros. Enjoyed aqui, né? No sentido de gostar, pode ser apreciar também. E aqui um outro exemplo, it barked all the time. Ele latia o tempo todo, né? Aqui um cachorrinho. E outro exemplo, she danced very well. Ela dançava muito bem. They have lived here since 2010. Eles moram aqui desde 2010. E um outro exemplo, o último aqui, she had moved away from when she found a job, né? She had moved away when she found a job. Ele havia se mudado quando encontrou um emprego. Então, são alguns exemplos de orações que aparecem com os verbos no past simple, ok? É bastante fácil para vocês estarem lembrando. A maioria dos verbos comuns, vocês acrescentam apenas o ED. Com verbos terminados em Y, retira-se o Y e acrescenta IED. Quando os verbos terminam em E, acrescenta-se apenas o D. E se ele tiver a terminação, né, consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante, ok? Drop, drop, dropped, ok? Stop, stopped. Prefer, preferred, ok? E essa daí é a regrinha que nós temos para o past simple. Vou voltar novamente no livro para nós continuarmos aqui. Eu acredito que vocês tenham conseguido entender, porque é bastante fácil para vocês fazerem as atividades. É claro que nós precisamos saber todo o contexto da oração para completarmos, tá? Então, ali nesse início, consider the sentences from the blog post on insights and answer the questions, né? Então, aqui vocês vão considerar as frases da postagem do blog Insights, né? E responder as questões. Então, aqui está dizendo assim: some fellow students and I decided to travel from Xi'an to Guilin from the festival. The noise started to get annoying. Então, aqui ele está dizendo que algum colega e eu decidimos viajar para Xi'an to Guilin, né, para um festival. Aqui é o nome do lugar. Eu não sei onde fica, tá, gente? Então, ali de noise started to get annoying. O barulho começou a ficar chato. Então, nós temos aqui dois verbos, decide e start, né? Que é o verbo decidir e o verbo começar. Então, this sentence indicates the past or the present.
O ED aqui indica que esses verbos, eles estão conjugados no passado, certo? Então, this sentence indicates the past, ok, gente? A resposta aqui, porque esses dois verbos, eles estão indicando o passado. Letter B, how is this verb tense formed? Né? Então, como o tempo verbal é formado? Fill in the blanks with ed or d. Né? Nós vamos completar aqui os espaços em branco com ed ou d. Né? Base form of the verb, né? Plus a forma básica do verbo, eu acrescento o ed. Então, esse ed nós vamos colocar aqui como exemplo. Start, né, que é o verbo. No passado fica start, ok? Ou decided. Aqui o verbo decidir, ele já é escrito, o final dele termina em e. Então, nós vamos acrescentar apenas a letrinha D, correto? Então, ali nós temos a base form of the verb plus ed, né? Example, started. Or plus D, for example, decided, ok? Certo, gente? Continuando aqui. Então, aqui é o ED e aqui é o D. Agora, nós vamos fazer esse exercício dessa página seguinte e eu vou fazê-lo com vocês, tá? Eu gostaria que vocês estivessem participando comigo agora dessa atividade aqui. Deixa eu só puxar isso. Mas eu vou voltar aqui, se vocês quiserem. Deixa eu interromper aqui só um pouquinho. Podemos fazer juntos essa atividade, né? Ou vocês, sim, né? Vocês participam, vocês falam, ou vocês vão querer escrever ali no chat, no bate-papo? Não sei como vocês preferem, eu preferia que vocês estivessem falando ali comigo. Eu vou permitir agora o som de vocês, mas eu gostaria sim que vocês ligassem apenas na hora de falar, tá? E quando terminassem de falar, já desligassem o microfone, porque às vezes ele fica com algum chiado durante a aula, tá? Ok? Então já permiti ali que vocês ligassem o microfone, então agora nós vamos fazer as atividades, observando essas formas verbais aqui, tá? De acordo com as regrinhas do verbo no past simple. Number 2, complete the sentence with the past simple of the verbs in parentheses, ok? Mary, aqui eu tenho o verbo participate, né? Então, ali, como que fica esse verbo aqui? Observando ali, só lembrando que ele já termina em E. Então, como que eu vou escrevê-lo ali? Quem gostaria de falar para mim? Mary. Não, vamos. Ok, vou olhar ali. Participated. Ok, very well. Mary participated in a music festival last month. Né? Então, aqui nós temos, nós vamos copiar o verbo e apenas acrescentar o D no final. Participated, ok? Nós vamos apenas acrescentar a letrinha D no final desse verbo, certo? Agora, ali... Ok. Letter B. My friends. Aqui temos o verbo decide, to travel to Rio for the new year. Então, ali, meus amigos decidiram viajar para o Rio no próximo ano, no novo ano, no ano novo, né? Deixa eu olhar aqui. Decided, ok, yes, very well. My friends decided to travel to Rio for the new year. É só acrescentar a letrinha D aqui também nesse verbo, porque ele já tem a terminação em D.
em E, certo? Ele já tem a terminação em E e nós vamos apenas acrescentar a letrinha D. My friends decided, ok? Letter C. We, o verbo to learn, about celebrations around the world 2 weeks ago. Né? Então, ali nós aprendemos sobre comemorações ao redor do mundo em 2 semanas atrás. Então, aqui eu tenho como exemplo aqui o verbo, tenho ele aqui como exemplo, nesse quadrinho aqui. Então, é só vocês copiarem ali. Ele é um verbo comum, então aqui no learn, verbo to learn, nós vamos apenas acrescentar ed, ok? Nós vamos acrescentar o ed ali a esse verbo. We learned about celebrations around the world 2 weeks ago. Ok? Very well. Escreveram ali? Learned, ok? Acrescenta o ed ao verbo. Letter D. The students arrive late for the graduation ceremony last night. Né? Então, ali os alunos, eles chegaram atrasados para a cerimônia de formatura ontem à noite. Arrived. Oh, very good. Very, very good. The students arrived, ok? Apenas acrescento a letra D porque ele já termina em I, certo? The students arrived, ok? And letter E, he. Verb to visit, spend, to participate in La Tomatina Festival last year, né? Então ali ele visitou a Espanha para participar do Festival La Tomatina no ano passado. Visit, verbo to visit, nós temos um verbo comum, ele vai para essa primeira regra que está aqui, e nós acrescentamos o que nele? Nós acrescentamos, isso, visit, esse verbo, ele vai seguir essa regra aqui, ó, desse primeiro. Observem que ele está nesse último aqui. É claro ali, se você for observar, ele tem o consoante, vogal, consoante, mas ele é um verbo comum, ele não vai seguir a essa regrinha, essa última regrinha aqui. Porque a sílaba mais forte dele não é a última, tá? Eu esqueci até de avisar isso dali para vocês. Aqui nós, com verbos terminados em consoante, vogal, consoante, ela será dobrada se a segunda sílaba ou a última sílaba for a sílaba mais forte, certo, gente? Então, ele é apenas acrescentar o ed no final. He visited, ok? Visited, ok? Spent to participate in La Tomatina Festival last year. Ok. Number 3, look at the calendar and complete the sentence with the past simple of the verbs in parentheses and with time expressions. Aqui eu tenho o mês de outubro e os dias da semana. October, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. 22, Music Festival. And 25, Kara's birthday, and 31, Halloween. E November, and day 2, Day of the Dead, né, o Dia dos Mortos, and graduation ceremony, cerimônia de graduação, ali de formatura. And number 4, cousin's wedding. And number 5, today, hoje, ali. E aí nós vamos colocar, de acordo com o que está acontecendo aqui, qual verbo, né, nós vamos utilizar ali para falar esse acontecimento, essas datas aqui, tá? Letter A, we, o verbo to celebrate, the Day of the Dead. Né? Então aqui nós
comemoramos o Dia de Finados. E aqui no final nós vamos colocar algumas expressões do Keep in Mind, né? Que aparece aqui nesse finalzinho, aqui no Keep in Mind, algumas expressões que nós podemos estar utilizando aqui no final. Então, nós vamos colocar last week, last night, last month, né, 2 weeks ago, certo? Então, algumas dessas expressões nós podemos estar utilizando aqui. Então, ali, a letter A, we celebrated. Aqui ele já termina com E, então nós vamos acrescentar apenas a letrinha D. Deixa eu só... Ok, em novembro... Não, ok. É que eu estava vendo ali o bate-papo, tá, gente? Desculpa. We celebrated the Day of the Dead. Nós podemos colocar last week, last month, ok? Ou 3 days ago, 5 days ago, certo? 2 dias atrás, 3 dias atrás, 5 dias atrás, ou last week, né, semana passada. Então, aqui nós vamos colocar o verbo normal, né, no passado. We celebrated the Day of the Dead 2 weeks ago, 2 semanas atrás, ok? 2 weeks ago. 2 é o número 2, 2. Week, que é semana, que aparece aqui. Ago, que é atrás. Ou, certo? Letter B. Halloween was celebrated. Aqui já está o verbo no passado, né? Observe que aqui também foi, né, comemorado. Nós podemos colocar aqui last week, last month, como nós não passamos ainda pelo Dia de Finados, que será em novembro, nós colocamos last year, né, o ano passado, que esse ano nós ainda vamos, né, comemorar. Então aqui Halloween was celebrated last week, last month, ok? No mês passado ou na semana passada. Tudo bem? And letter C, aqui tem o verbo. Aqui como temos um verbo comum, então nós vamos apenas acrescentar o ED normal nele, tá? I want, verbo querer, I wanted, ok? I wanted. É só acrescentar o ED. I want to go to Kara's birthday last week, né, semana passada, but I couldn't, né? Eu queria ir para o aniversário de Kara na semana passada, mas eu não pude, ok? Mas eu não pude. Então, aqui, wanted, acrescenta o ED ao final do verbo. E aqui, vocês colocam last week. Last week ou last month. 2 days ago. Ok. Last week, last month, 2 days ago. Ok, very well. Ok. And letter D. My sister graduated, né, college. Aqui já termina em E, nós vamos acrescentar apenas a letrinha D. My sister graduated college. Minha irmã se formou na faculdade ano passado, né, gente? Porque esse ano não tivemos formatura, mas vocês escolhem o que vocês vão colocar ali. Last month, last year, ou podemos colocar last Friday, last Saturday, ok? O que vocês quiserem estar colocando aqui, fica a critério de vocês, certo? My sister graduated college last week, semana passada. Ou last month, mês passado. Ou last year, ano passado, certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar,
mas eu vou interromper agora aqui só um pouquinho a